Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, eu faço uso dessa escritura que está em São Mateus, capítulos 28, capítulo 11, versos 28, 29 e 30, para a nossa meditação nesta manhã. Jesus Cristo chama, mas nem todas as pessoas são chamadas, literalmente falando. O chamado, a palavra de Deus, para alguns traz libertação, mas a palavra de Deus para outros é apenas juízo. Então, algumas pessoas têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, com a tinta que nunca se apaga. Outras pessoas têm o seu nome escrito ali no livro da vida, mas elas têm seus nomes apagados, como Judas Iscariotes. E outras pessoas nunca têm, nunca tiveram, nunca terão seus nomes escritos ali no livro da vida. Pessoas tais como Faraó, e todos aqueles que serão enganados pela besta agora, nesta última hora. A Bíblia diz que serão enganados todos aqueles que não têm um nome no livro da vida. Mas eles ouvem essa palavra. Mas, na verdade, esse conhecimento que eles têm da palavra não é para libertação, senão para juízo. Mas o profeta disse na mensagem Demonologia, creio que é no estado físico, o profeta disse, lá no finalzinho, se Deus bateu na porta do seu coração, você é a pessoa mais privilegiada do mundo. Você não sabe com quantas pessoas eu já conversei. Então, se você creu, é porque Deus te deu fé. Ele te deu olhos para ver, ouvidos para ouvir, e você deveria ser a pessoa mais feliz do mundo. Apesar de todas as lutas e tribulações que você enfrenta. Porque pense, daqui 5 anos, talvez, toda a raça humana chegue ao seu fim. Aqueles que morrem sem Cristo, eles terão incessantes eras, séculos e séculos de tormento e tribulação no inferno, e depois de tudo isso, o juízo final, onde serão condenados e lançados no lago de fogo. Mas e você? Pense. Talvez você esteja sofrendo muito com as lutas que está enfrentando, mas pense, se daqui 2 anos, 3 anos, daqui 5 anos, tudo tiver terminado e você tiver entrado no gozo do Senhor. Quantas pessoas estão irremediavelmente perdidas? O profeta fala na mensagem Ide e dizei a meus discípulos. A partir do parágrafo 3, o profeta fala assim: se fizéssemos uma viagem esta manhã e descêssemos até o rio Ganges, você encontraria ali mães sacrificando seus bebezinhos a jacarés, crocodilos, os jogam ali. Você fala de sinceridade? Elas tomam seus bebês gordinhos e os lançam ali para que os crocodilos os triturem. Isso é sinceridade profunda. Se descêssemos através da Índia, hoje,
você encontraria ao lado das ruas muitas pessoas, talvez deitadas em grandes pregos, andando pelo fogo e torturando a si mesmas de algum modo. Alguns deles, naturalmente, estão apenas fazendo palhaçada, porque é para os turistas. Mas lá no interior está o verdadeiro homem que deita ali se afligindo, pensando que podem encontrar descanso e paz, orando a Maomé. Uma cena deplorável outro dia, enquanto subia ao Gólgota para a cidade de, melhor dizendo, saindo da cidade de Jerusalém. Ali estava, bem no próprio solo da crucificação, em um cemitério muçulmano, uma mulher que deitou-se sob o monte de ervas silvestres que ela havia colocado ali com um velho pedaço de pão preto. Ela estava deitada ali fazia dias, chorando pela alma do seu amado que havia partido, bem no solo onde a cruz havia estado. E então, ver o mundo em sua condição pagã. Estava falando com o irmão Gados há não muito tempo atrás. Ele havia acabado de retornar da China. Ele disse: irmão Brana, foi uma cena deplorável de ver na China. Disse: alguns deles com suas mãos levantadas por uns 40 anos, o tempo todo, até que suas unhas cresceram pela mão, visíveis nas costas, e dizendo: nunca tirarei minha mão até que tu me des paz em minha alma, ó grande Buda. E então muitas criancinhas, quando elas são novas, eles quebram seus pezinhos na arca assim, e somente usam sapato números 28, 30 por toda a sua vida, pezinhos pequeninos, porque estão fazendo o sacrifício para algum deus pagão. Eu já visitei a sepultura de quase todos os fundadores de religião, a maometana, e também a sepultura de Buda e Confúcio e muitos filósofos. Mas hoje, acima de tudo, nós cristãos podemos levantar nossas cabeças e cantar: Ele vive, Cristo Jesus vive hoje. Você pode me perguntar: como eu sei que Ele vive? Ele vive dentro do meu coração. E nós temos um túmulo vazio hoje. Agora, tem sido o temor de todo homem através das eras a morte. Cada homem que vem ao mundo sempre teme a morte. Nós tivemos Napoleões, tivemos Hitlers e tudo mais. Mas quando chega a hora da morte, cada um deles se acovarda. Eu já vi homens falarem e vangloriarem de grandes coisas, blasfemando, mas quando chega a morte, cada um recua. Como Bob Ingerson, o grande e famoso pagão, quando ele tirou seu relógio, mostrou para sua gente e disse: se Deus existe, eu morrerei em 1 minuto da batida deste relógio. Então, depois que o minuto passou, ele não morreu. Ele soltou um grande ah e falou e disse: veja você, não existe tal coisa como Deus. Mas quando... É claro, aquilo foi apenas para cumprir as Escrituras. A Escritura diz isso, que escarnecedores viriam nos últimos dias, e nós estamos com eles. Então ele disse: agora veja, não existe tal coisa de Deus. Mas no quarto do hospital, quando ele estava morrendo, onde muitos haviam se ajuntado para ver o que aconteceria, ele gritou: ó Deus, tem misericórdia de minha alma. Meu pai foi muito amigo pessoal ou melhor, não amigo íntimo, de um famoso pagão, e ele disse: não existe tal coisa como Deus. Ele amaldiçoava os próprios pensamentos de Deus. Sua esposa enganchava a carroça e ia para a igreja, e ele saía e arava seu milho no domingo e tudo mais, apenas para mostrar que não havia tal coisa como Deus. Certo dia, ele tinha acabado de ajuntar seu trigo,
e estava com ele todo amontoado. Um raio atingiu e queimou. E ele foi ali, levantou a sua mão e blasfemou os próprios pensamentos de Deus. E quando ele fez isto, então um relâmpago atingiu seu estábulo, onde ele tinha uns bons cavalos de corrida, e os matou a todos. E poucas semanas após aquilo, ele manifestou febre tifoide e morreu, enquanto meu pai ajudava a segurá-lo na cama, e ele gritava e clamava. Os demônios com correntes enroladas em volta dele estavam vindo atrás dele e tudo mais. E quando ele estava para partir, ele chamou sua família, seus filhos. Ele disse: não vão pelo caminho que seu pai foi, vão pelo caminho que sua mãe vai, pois esse é o caminho da vida. Eu tenho um livro em casa e contém o testemunho de muitos homens de projeção, tais como uma das grandes rainhas da Inglaterra e alguns outros homens. Quando eles estavam se aproximando da morte, eles gritaram e clamaram. A rainha Elizabeth da Inglaterra disse: se eu pudesse apenas ter, eu daria meu reino, se eu tivesse mais 5 minutos de vida, para que eu pudesse me arrepender e acertar o meu coração com Deus. Outro grande homem famoso disse: estou entrando na escuridão e não sei para onde vou. Então, ao estudar a vida de tantos homens morrendo sem Deus, e olhamos para nós, quão privilegiados nós somos de conhecer a verdade, Deus nos enviou um profeta que nos mostrou qual é a verdade. Como João disse que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Porém, pense nisto que Deus nos deu. Deus nos enviou o profeta Elias, conforme Mateus 17:11, que nos restaurou todas as coisas, o batismo correto, a Santa Ceia com lava-pés, tudo correto, a restauração total, como Pedro disse em Atos 3:21, que todas as coisas seriam restauradas. E hoje nós temos tudo isso e encaramos isso com tanta naturalidade, como se fosse algo comum. Não, não é algo comum. Eu, você, nós somos as pessoas mais privilegiadas do mundo e deveríamos ser agradecidos, felizes por isto. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.